estudo da Epístola aos Efésios, versículo por versículo. Efésios 1:18 é o texto. O tema do estudo é iluminados os olhos do coração. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou ler no texto original e já vamos ler todos juntos em português. Diz assim: Perfotismenos tus oftalmus tes cardias rimon eistoidenai remistis estin reupis tes clesseus aututis hoplotus tes doxes tes clerenomias autu entois hagióis. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pode ocupar o assento. As coisas divinas somente podem ser entendidas e discernidas espiritualmente. Logo, segundo o próprio apóstolo Paulo, os olhos natural não compreendem as coisas que são de Deus. E isto, a compreensão, o discernimento das coisas espirituais é uma dádiva de Deus. Por isso o apóstolo Paulo intercede pelos irmãos, pelos crentes da igreja em Éfeso, para que o Espírito Santo graciosamente capacite estes irmãos no entendimento espiritual e eterno das coisas divinas. Então ele ora aqui, ele faz a Deus esse pedido tão maravilhoso, para que esses irmãos alcancem de Deus esta graça, até porque tudo é pela graça. Há um texto na Bíblia que diz que nós não somos capazes nem de pensar em alguma coisa nova, mas Deus nos fez capazes. Então a capacidade que nós temos, ela verdadeiramente, ela vem de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar de nenhuma capacidade, porque toda capacidade vem da parte do Senhor Deus. E ele diz aqui, iluminados os olhos do vosso coração. Que coisa linda. A palavra aqui, iluminados, significa irradiar luz sobre. Tem um sentido de esclarecer espiritualmente, tem um sentido de revelação. Então, quando fala desse iluminar, está falando de Deus trazer uma clareza espiritual e, no caso, desvendar os olhos, da pessoa, para que essa pessoa possa contemplar a revelação do Senhor Deus. Revelação por isso, porque era algo oculto, agora se tornou manifesto. Quando Israel, escute isso, quando Israel foi liberto, no caso no Egito, eles passaram a andarem na luz de Deus, na revelação de Deus. E isso pode ser visto em Êxodo capítulo 13, versículo 21, quando a Bíblia diz, a partir do momento quando eles saíram do Egito, Deus se manifestou para eles e libertou eles. E agora Deus colocou, automaticamente, quando eles saíram, Deus colocou aquilo que a Bíblia chama de coluna de nuvem e coluna de fogo. A coluna de nuvem servia para o dia, a coluna de fogo servia para o período da noite. E eles sempre estavam debaixo dessa nuvem, e essa nuvem conduzia eles em todas as suas jornadas, em todo o seu caminho. Quando eles se encontravam em uma situação que não sabia para onde ir, Deus conduzia eles por meio daquela nuvem. E eles nunca ficavam sem direção, porque Deus estava ali no meio deles, orientando a vida deles. E o que me chama a atenção aqui, conforme você vê aqui, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Olha a palavra alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, em outras palavras, essa nuvem aqui que fala da presença de Deus, veja só, alumiava. Em outras palavras, Israel andava debaixo da revelação. Então, em Israel, eles andavam debaixo da revelação divina. E uma coisa importante, Paulo vai falar sobre esse texto aqui,
e ele aqui coloca 1 Coríntios, né, 10, do 1 ao 2, olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Eu vou ler esse texto e vou aplicar aqui uma lição muito forte. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Diga forte isso, debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Versículo 2, ó. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A primeira coisa que eu quero que você pegue aqui: todos estavam debaixo da nuvem. Todos estavam debaixo da nuvem. Então havia cerca, os estudiosos vão colocar esse número, cerca de 3 milhões de israelitas. E todos eles estavam debaixo daquela nuvem. E é interessante isso, por quê? Porque Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, o capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que debaixo do sol há vazio, é vaidade que é vazio, e aflição de espírito. Então ele vai dizer que a vida aqui na terra, ele vai dizer que é vazia e cheia de aflição. É tudo que ele vê debaixo do sol. Então Salomão fala que a vida debaixo do sol, está falando da vida terrena, né? Ele está dizendo que é uma vida difícil, é uma vida complicada, vazia e detalhe, vazia e cheia de aflições. Só que o texto está dizendo que o crente não está debaixo do sol. O crente está debaixo da nuvem. E por que isso? Qual é? Presta atenção. Isso só consegue enxergar quem é iluminado. Quem tem a revelação de Deus. Quem não tem a revelação da pessoa de Jesus vai continuar debaixo do sol. Mas quem recebe a revelação, ele vai passar a andar debaixo da nuvem. Eu estou dizendo, o homem natural não consegue enxergar isso. É por isso que ele fala, essa vida não tem sentido. E as pessoas começam a dizer, para que eu nasci, para que eu vivo? E elas perdem o sentido da vida, porque estão debaixo do sol. Debaixo do sol é uma miséria. Agora, o povo de Deus, que foi liberto pelo Senhor das garras do inimigo, Deus colocou essa nuvem, ou seja, está iluminando o povo de Deus. A revelação de Deus vem sobre a vida do seu povo. E essa revelação me coloca para viver debaixo da nuvem. Todos os crentes estão debaixo desta nuvem. Por quê? Porque, presta atenção, de dia era coluna de nuvem. Por quê? Porque o dia aquece o sol no deserto. Você sabe que mas é muito quente, é extremo o deserto. É um solão, alguns dizem de 50 graus aí. É coisa feia mesmo, tá? No sentido de ser muito calor. Então, o sol causticante está falando do quê? Está falando das provações da vida. Está falando do quê? De situações de enfermidade, está falando de dificuldades financeiras, está falando dos problemas dos relacionamentos. É isso que significa estar debaixo do sol. É todo esse tipo de mazela, de problemas que acontece na terra. Agora, o texto vai dizer que à noite aquela coluna de nuvem virava o quê? Coluna de fogo. Porque você sabe que no deserto à noite é muito frio, chega a ficar abaixo de 0. E aí o que acontece? E no deserto é um lugar onde tem muitos bichos peçonhentos. E o que afugenta bicho peçonhento? Fogo. Então veja, de dia, presta atenção, está falando das provações, já falei das questões da vida aqui, as provações. E à noite aqui está falando o quê? Está falando dos ataques espirituais do adversário. Só que aí o crente, preste atenção, de dia está falando das provações, da noite está falando dos ataques espirituais. Mas quando você lê o Salmo 121, versículo do 5 ao 7, olha o que o salmista vai dizer. Ele vai dizer assim, ó: o Senhor é o Senhor que nos guarda, é a nossa sombra à nossa direita. Não deixará que o sol moleste de dia, e nem a lua moleste de noite. O Senhor nos guardará de todo o mal. Então observe isso aqui, o crente ele não está debaixo do sol todavia, não, o crente está debaixo da nuvem, e por ele estar debaixo da nuvem, ou seja, debaixo da revelação de Deus, é que ele tem vitória sobre os problemas da vida,
por causa de ele estar debaixo da revelação de Deus, quando acontecem problemas espirituais, alguém lhe perseguindo, alguém lhe invejando, alguém tentando de alguma maneira atrapalhar a sua vida, isso aí é o demônio usando essa pessoa. E o que acontece? Deus te dará vitória tanto de dia, como também lhe dará vitória à noite. O Senhor não deixará que o sol te moleste, nem a lua te atormente. Diga forte: eu e minha família estamos debaixo da nuvem da glória de Deus. Calabadarabaxéria. Aleluia. Então quem tem a revelação da palavra de Deus, presta atenção, ele tem um norte, ele tem uma direção, ele sabe o que fazer, ele não vai ficar como alguém que está desgovernado, não tem para onde ir, não tem a quem recorrer. Não, a luz de Deus está iluminando ele. E ele contempla a revelação de Deus, ele vai buscando, e aí apareceu, quem sabe a pessoa recebeu um diagnóstico médico, aí ele busca a Deus e Deus o cura, aleluia. Aí de repente apareceu uma situação de dificuldade financeira, ele ora, Deus providencia, aleluia. E aí ele vai vencendo de dia e de noite. Agora veja, você leu comigo 1 Coríntios 10:2, que todos foram batizados em Moisés. Aqui tem uma revelação forte. Em Moisés, na nuvem, não se esqueça que a nuvem era coluna de nuvem de dia, a noite era coluna de fogo. E também eles foram aqui batizados no mar. Aqui tem lições aqui fantásticas para a nossa vida. Primeiro, todos batizados em Moisés. Esse batizados em Moisés, você sabe que Moisés aqui é um tipo de Cristo. Por quê? Deus não usou Moisés para libertar o povo de Israel? E quem que nos libertou hoje? Jesus. Então, assim como o povo de Israel foi liberto, a humanidade foi liberta por Jesus. Entende? Então Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Por causa que representava Cristo libertando a humanidade. Então isso é o tipo, tá? Então Moisés aqui, por que todos foram batizados em Moisés? Isso representa o quê? Qual que é a tipologia aqui? Nós hoje somos batizados no corpo de Cristo. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo ele faz uma obra tremenda. Ele pega a pessoa que nasceu de novo e coloca ele no corpo de Cristo. E ele passa a ser o quê? Um membro ativo do corpo do Senhor. E aí Deus vai te colocar no corpo de Cristo, no caso, e o que vai acontecer? Isso é chamado batismo pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo pega o crente e coloca ele no corpo de Cristo. Aí ele vai ser a mão do corpo, ele vai ser o olho do corpo, ele vai ser o ouvido do corpo. O que é isso? Ele vai ser um membro ativo. Porque o que é membro ativo? Toda pessoa que está no corpo e o corpo tem saúde, o corpo é ativo. Ó aqui, ó, ativo, ó, minha mão está ativa. Por quê? Porque está ligada ao corpo e o corpo tem vida. Por que os olhos estão enxergando? Porque o corpo está saudável e tem vida. Então todo crente que está em Cristo Jesus, ele recebe a vida de Cristo nele. E aí ele passa a desenvolver a sua vida. E aí é o que eu digo, aí você vai estar no corpo, aí você vai desenvolver. Você pode ser o nariz do corpo, o olfato. Por quê? Aí você cheira, aí aquilo que é bom, você aprova. Aquilo que não é bom, você fala, isso aqui não está certo não. Pegou? Entende? E então, às vezes a pessoa vai ser o quê? Vai ser o estômago do corpo. Porque aí tem que saber o que come. Porque o estômago envia a informação, a boca está lá, ó, pá. Quando fala de comer, as pessoas ficam tensas, né, irmão? Mas vamos lá. E está lá a boca, pá. Aí o estômago fala, já estou satisfeito. Então veja como todo o corpo é importante. Eu só estou te mostrando, como a Bíblia, né, mostra, numa analogia, como que funciona o corpo de Cristo. Então, batizados em Moisés representa que a igreja está batizada em Cristo. No corpo de Cristo, né, no caso, no corpo de Cristo. O Espírito Santo nos coloca e aí a pessoa vai desenvolver. Por isso cada pessoa tem uma atividade no corpo de Cristo. Uns Deus coloca como joelho para interceder, uns Deus coloca como pé para ir anunciar, uns coloca como boca para pregar, outros a mão para louvar. Eu estou dando aqui exemplos, né? E cada um Deus coloca, uns para ajudar e assim vai. O corpo de Cristo ele é tremendo.
E o texto diz que eles foram batizados na nuvem. Olha só que coisa tremenda. Então, batizados em Moisés representa o quê? Que nós somos batizados no corpo de Cristo. Só que agora o texto diz que aquele povo de Israel, eles estavam debaixo daquela nuvem, né? Revelação de Deus, não se esqueça disso. E agora eles foram batizados na nuvem. Dentro da nuvem tem o quê, irmãos? Água. Dentro da nuvem tem o quê? Água. Então isso fala do batismo nas águas. Só que aquela nuvem à noite virava o quê? Fogo. Então eu tenho o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então somente quem tem, presta atenção, somente quem tem a iluminação divina que vai passar por esse processo, entende? Vai ser ligado ao corpo de Cristo, aleluia. Agora vai descer as águas do batismo e ainda vai receber o quê? O batismo com o Espírito Santo. Por quê? Nas águas, quando eu sou batizado nas águas, eu testemunho de Cristo vivendo. Eu não preciso falar que eu sou crente, só de eu viver as pessoas vão dizer, ele é de Cristo. Então, batismo nas águas fala do meu testemunho vivido. E agora o batismo no Espírito Santo fala do meu testemunho fazendo. Entende? Porque aí o batismo com o Espírito Santo me dá aquela capacidade para fazer com poder. E aí alguém vai olhar e vai ver aquela obra de poder acontecendo e vai falar, isso não é ele, é o Deus dele. É a obra de Deus na vida dele. É o Senhor dele usando ele. Aleluia! Então presta atenção, o batismo nas águas aponta para a morte e ressurreição. Cristo não foi sepultado, levando o nosso pecado, mas ele ressuscitou para uma nova vida. Assim nós, quando nós somos batizados nas águas, morre o velho homem, nasce o novo em Cristo Jesus. E o batismo no Espírito Santo, ele fala do revestimento espiritual, que Deus nos dá, né, essa capacidade para desenvolver uma obra espiritual mais aguçada, tá bom? Agora o texto diz que eles foram batizados no mar. Qual que é o mistério do mar aqui? Eita, coisa boa. No mar, eles foram batizados no mar. Por quê? Hebreus 10, 19, 20 vai dizer que pelo sangue de Jesus eu tenho ousadia. Para quê? Versículo 20, ó. Para entrar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então esse mar, presta atenção, aquele caminho existia? Não existia, Deus criou aquele caminho. Então quando Cristo, ele morreu e ressuscitou, ele abriu um caminho para nós até chegar ao Pai. Então esse caminho do mar aí, presta atenção, gente, isso aqui é demais. Então quando nós recebemos a revelação de Deus na nossa vida, agora nós vamos passar a estar debaixo dessa nuvem. Nós não vamos enfrentar as lutas da vida como o ímpio enfrenta, ele enfrenta sozinho, nós enfrentamos com Deus. E agora o crente, ou seja, ele está ligado ao corpo de Cristo porque ele é a igreja, ele desce as águas como testemunho de vida cristã, e agora ele é batizado com o Espírito Santo. Eu creio que hoje Deus pode batizar pessoas aqui, ele ainda batiza com o Espírito Santo. E aí o crente faz o quê? Agora o crente passa pelo mar, ele entra, agora o nível de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, não é mais aquele nível superficial, é uma profundidade sem tamanho, porque o véu se rasgou e o caminho se abriu, entende? Agora entende porque, é claro que em inúmeros motivos, mas agora entende porque que Jesus é muito maior do que Moisés, por todos os motivos, né? Mas eu quero falar de um, porque Moisés abriu o mar vermelho, mas Jesus abriu o caminho do Santo dos Santos, que aqui no caso representava, quando Moisés abre esse caminho aqui, que no caso foi Deus, representava o caminho que Jesus abriu até chegar ao Pai. Que coisa tremenda. E aí o que acontece? Esse novo e vivo caminho fala pelo menos de três coisas. Primeiro, quando o povo passou por aquele caminho que Deus abriu, a primeira coisa que eu aprendo, o Egito ficou para trás. O Egito já não me pertence mais. Escravidão lá no Egito, na mão do inimigo, acabou para mim. Segundo, não existe caminho de volta, porque quando os filhos de Israel passaram, o mar fechou. Então o caminho do Evangelho é um caminho sem volta. Você veio e nunca mais vai ser, eu estou profetizando, você veio para a presença do Senhor e nunca mais vai se perder, porque é daqui para lá. E terceiro, você sabe que o povo de Deus estava passando em terra seca,
presta atenção, tinha um anjo que estava na frente deles e estava a nuvem. Sabe o que Deus fez? Deus transferiu, colocou a nuvem e o anjo, colocou atrás, de tal maneira que para o povo egípcio era trevas, era escuridão, e para o povo de Israel era luz. Eles não, presta atenção, o povo do Egito não enxergava. E por que eles não enxergavam? Porque eles não estavam debaixo da nuvem. Pelo amor de Deus, o homem natural nunca conseguirá entrar pelo novo e vivo caminho, porque para se entrar no novo e vivo caminho tem que receber essa luz divina, essa iluminação que Paulo está falando aqui, orando para que os crentes recebam essa iluminação. E agora veja só, quando eles estão passando, presta atenção nisso aqui, irmão, eles estão indo, só que o povo de Israel está debaixo do quê? Da nuvem, da revelação, da luz. E agora o povo egípcio tentou passar. Tentaram passar. Só que eles tentaram chegar do outro lado, que isso representa chegar até Deus, até o Pai. Só que eles tentaram chegar de que jeito? Por eles mesmos. E eu pergunto, conseguiram chegar? Não consegue chegar, porque só Cristo pode me levar ao Pai. E é quando eles tentam passar, o que acontece? As águas caem sobre ele, todos eles morreram afogados, porque esse é o final de todo aquele que não receber a revelação de Deus. Vai se perder. Só que agora, preste atenção nisso aqui, gente do céu, é lindo, né? A Bíblia diz que, presta atenção, aquele exército de Faraó representa o que? Os demônios que atormentavam eles no Egito. Representa, né? Os demônios que atormentavam. E agora o texto vai dizer que todos eles estavam todos armados. Eu já falei isso aqui algum tempo atrás. Estavam todos armados, capacete, escudo, lance. Então todos aqueles soldados de Faraó, todos eles morreram nas águas com todas as armas e ferramentas deles. Por quê? Porque agora em Cristo Jesus, nenhuma arma forjada, preparada, nenhuma obra dos demônios pode contra a minha vida. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura agora. É por isso que em Cristo não há condenação. É por isso que em Cristo macumba, feitiçaria, essas coisas não funcionam mais. Maldição hereditária para aquele que entregou a vida para Jesus, não existe mais isso na vida da pessoa, né? Que no caso essa questão hereditária não existe. O que existe é uma sucessão, né? Que vai vindo, os demônios que vai atormentando de geração em geração. Mas vamos lá, agora presta atenção, quando eles passaram do outro lado, ei meu Deus, o que a Bíblia diz? Eles fizeram o quê? Cantaram ao Senhor. Então quem anda na revelação de Deus, ele faz festa, ele canta, ele cultua, ele celebra ao Senhor. Agora você entende por que o crente vem aqui no culto e faz festa? Porque ele já passou do outro lado. Ele passou das trevas para a luz já, entende? E ele está indo de caminho à sua pátria, ao seu país. Agora veja só, iluminados os olhos. Vamos falar dos olhos aqui? Essa palavra aqui que Paulo usa, olhos, é no sentido metafórico, que fala olhos da mente, que significa ser capaz de entender, é compreensão. A capacidade de compreensão que a mente tem, presta atenção, ele está falando aqui quando ele diz aqui, iluminados os olhos, olha lá, os olhos, ele está falando dos olhos da mente. Então primeiro eu tenho aqui a revelação, agora segundo eu tenho a capacidade da mente. Deus vai destravar um negócio forte aqui, gente. Olha isso aqui, você sabe que para que nós possamos compreender as coisas de Deus, da palavra de Deus, é necessário que o Senhor abra a nossa mente, assim por dizer, que Deus toque na nossa mente, porque você sabe que por causa do pecado a mente do homem foi bloqueada, há um bloqueio na mente de todo ser humano, tá? E por causa do pecado, há quem diga, os estudiosos aí, que o ser humano só consegue usar 10% da capacidade da mente. Alguns dizem que a mulher consegue 11%. Vocês não vão falar nada depois disso? A mulher é inteligente mesmo, né? Mas há quem diga isso, eu não duvido não. E se com 10% o homem já consegue fazer o que faz, né, irmão? O homem é terrível, Deus deu para ele uma capacidade muito grande. Mas por causa do pecado isso foi danificado. E há um bloqueio, entende?
E somente Deus, somente o Senhor Deus é que pode tirar esse bloqueio, até porque se trata das coisas espirituais. Veja só, em Lucas 24, 45, olha só o que diz a Bíblia. Deus vai destravar um negócio aqui, gente. Ó, leia comigo essa palavra, 3, 2, 1. Então abriu-lhes um entendimento para compreenderem. Eu pergunto, os discípulos já tinham a revelação de que Jesus era Deus? Tinha ou não? Tinha. Pedro falou, Mateus 16, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus falou, não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai. Eles tinham a revelação, mas ainda não tinha compreensão. Pegou aí? Então a pessoa pode ter a revelação que existe um só Deus, um só Senhor, só que ele lê a palavra e ainda não entende a palavra que ele está lendo. É mistério aqui, hein? É mistério. Oxe, quando eu entreguei a vida para Cristo, eu lia a Bíblia Sagrada, eu lia, parecia um gibi. Eu falava, meu Deus, não entendi nada. Eu já tinha revelação, mas não tinha compreensão. É diferente ou não é? Está entendendo o que é revelação, o que é compreensão? Porque a compreensão, os olhos da mente, é uma capacidade que Deus te dá. Meu Deus, E essa palavra, oh meu Deus, eu senti uma unção nesse teu aleluia aí, ó. Quando ele falou, e quando diz o texto, ó, o texto diz, abriu. Essa palavra abrir significa abrir completamente o que estava fechado. Adiantado mesmo, coloca a mão na cabeça aí, porque isso é muito forte. Deus vai destravar todo bloqueio que calabaxere a calabaia. Deus vai destravar todo bloqueio na sua mente. Os olhos da sua mente serão abertos hoje. Receba essa capacidade agora. Meu Deus, eu recebo. Olha isso aqui, hein? Deus vai dar um clique na sua mente aí agora. Deus entende do cérebro, Deus entende do intelecto, Deus entende. Há uma capacidade que Deus está colocando. Eu vejo Deus abrindo as mentes aqui nessa noite. Meu Deus, Jesus eterno, para cada raio. Ah, meu Deus. Cabarasi que menequester que amandarabacaia. Está acontecendo uma operação espiritual. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu te dou entendimento hoje. Todo bloqueio na tua mente, tudo que estava fechado na sua mente, cai hoje por terra. Receba a capacidade de entendimento. Ei, Maraia, recalabanda, caixande, calabahai. Ah, meu Deus, mente aberta. Aleluia. É forte. Escuta. Em Mateus, meu Deus. Em Mateus 16, do versículo 1 ao 12. Presta atenção, Jesus está indo com seus discípulos de um lugar para outro. De repente aparecem os fariseus e os saduceus. E aí fala: Senhor, nos dá um sinal para que creiamos em ti. Jesus fala: para essa geração adúltera, no sentido espiritual, má, perversa, o único sinal que eu dou é o de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele só ia dar esse sinal da ressurreição só. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, depois saiu de lá vivo, Cristo entrou na sepultura, ficou 3 dias e também saiu vivo de lá. Jesus falou: eu só te dou esse sinal, porque vocês são uma geração má e perversa, então eu só dou esse sinal para vocês. E aí Jesus pega e começa a instruir os seus discípulos. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí sabe o que eles falaram? Eles pensaram com eles, quando Jesus fala acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, eles olharam para o outro, os 12, e falaram assim: será que ele está falando do pão? Eles falaram isso. Será que Jesus está falando do pão? Presta atenção, Jesus está falando de coisas espirituais. Ele estava pensando em coisas materiais.
Jesus está falando do que? O fermento, a pessoa quando coloca o fermento na massa, o que acontece com a massa? Altera, ela cresce, porque há uma alteração. Então Jesus está querendo dizer o que? Vocês são uma nova massa, não deixe esse fermento corromper vocês. Só que eles não estavam entendendo, e eles falaram, será? Olha que um falou para o outro, será que ele está falando do pão? Porque Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes. Eles estão perguntando, será que o Senhor está falando de pão? Aí Jesus pegou e viu, e falou, eles falaram, né, depois para o Senhor, o Senhor está falando do pão? Jesus falou, vocês não compreendem? Não viram os 5 pães e 2 peixes que alimentou uma multidão? Vocês não compreendem isso? Por quê? Havia um bloqueio na mente deles. E há vários textos, eu poderia citar Lucas 9, 43 ao 45, quando Jesus fala a respeito da sua obra consumada na cruz, e a Bíblia diz que eles não entendiam nada. Coloca aí o 9, 45 de Lucas, só para os irmãos entender bem claro isso. Então, não havia um entendimento, eles não conseguiam ver, não conseguiam ver com o olhar da mente, com a mente aberta, ler, compreender, olha, mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Então eles não entendiam, até o dia que Cristo chegou, e disse para eles, o texto diz, ele abriu, abriu-lhes o entendimento, foi ele que abriu. Porque por mais que a pessoa fale, eu quero entender, se Deus não dá, não entende nada. Mas se o Senhor colocar a mão e abrir, tirar o bloqueio, a pessoa entende. E aí o Salmo 119, verso 18 diz assim, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Deus vai tirar hoje aqui a venda dos nossos olhos. Irmão, Deus está dando uma capacidade aqui na nossa mente tremenda. Você vai começar a compreender como você nunca compreendeu antes. Você vai colocar os olhos do Espírito Santo. O Manassera, Calabachara, Bacai. O Espírito Santo lhe dará o entendimento pleno. É lindo isso. Agora o texto diz, iluminados os olhos do vosso coração. Olha só, coração, os irmãos sabem que é a nossa parte, fala do nosso homem interior, tá? O coração é levado para isso das Escrituras, fala do nosso homem interior, tá? A dureza de coração cega espiritualmente a pessoa, priva da percepção espiritual. Eu quero que você leia comigo esse texto. Olha só o que Jesus falou para os seus próprios discípulos. Olha com eles de novo. Marcos 16, do 11 ao 14. Eu vou ter que ler para dar entendimento. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Maria, né? Maria falou, Jesus ressuscitou. E começou a falar, mas eles não creram. Olha só. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, no caso de Emaús. Lucas capítulo de número 22, né? Ou 24, 24, a partir do versículo 20 ali, quando ele encontra-se com os 2 discípulos de Emaús, e eles também ali estavam com o coração endurecido e não conseguiam entender, E indo estes, anunciaram, depois que Jesus se revelou para eles, aos outros, mas nem ainda esses creram. Os 2 de Emaús falaram, nós vimos também Jesus. A Maria já tinha falado, os 2 discípulos de Emaús, e eles ainda não acreditavam. Olha o versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto, olha lá, a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Então presta atenção, a dureza de coração cega. Presta atenção, quando a pessoa ela endurece, o coração dela fica cego, porque você sabe que iluminados os olhos do vosso coração. Então, para entender as coisas de Deus, tem que colocar todo o coração. E tem que ter o quê? Deus tem que fazer uma obra em nossos corações. Agora escute isso aqui. A palavra aí, dureza de coração, significa teimosia, relutância ou falta de vontade de se deixar instruir ou de entender. Isso é o que causa insensibilidade. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 3, do 7 ao 8, vai dizer assim, portanto, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração.
Então preste atenção, a dureza do coração, como que ela vai, ela não acontece da noite para o dia, porque o Espírito Santo, ele trabalha numa sensibilidade tremenda, tá? O Espírito Santo, ele trabalha numa sensibilidade tremenda, por isso que a gente tem que ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, porque como que o Espírito Santo fala conosco? É no nosso interior, ele fala no nosso interior, tá? Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, eu não sei explicar, você também não, é uma forma sobrenatural que ele se comunica conosco, nos detalhes, e às vezes, por exemplo, olha como que começa a dureza, o endurecimento do coração, de repente, Deus pega e fala que está entregando algo para a pessoa, entende? E a pessoa descrê, mas para mim, e ela começa a descrer, de repente Deus toma alguém, dá uma profecia para alguém, fala, entrega para tal pessoa, e ela se acovarda e não entrega, então ela está relutando contra a voz do Espírito, entende? O Espírito Santo pega e fala para você fazer algo, você está na rua, e de repente o Espírito Santo fala, vai lá e fala isso para essa pessoa, e você pega e com vergonha, sei lá o que deu em você, você fala, vou nada, então você está teimando. Então presta atenção, começa assim, nesses detalhes pequenos, e aí de tal maneira que a gente vai perdendo aquela sensibilidade. Então os discípulos aqui, presta atenção, eles perderam a sensibilidade, porque a dureza de coração coloca um véu no coração do ser humano, é o que aconteceu com Israel. Israel sabia que Jesus era o Messias, tá? O povo de Deus, o povo de Israel sabia que Jesus era o Messias, só que de fato eles foram duros de coração, eles ouviram a voz do Espírito Santo e rejeitaram. O Espírito Santo falava, é Ele, e eles não queremos aceitar, não queremos fazer, não queremos receber essa instrução. Então hoje não seja rebelde à voz do Espírito Santo, nos mínimos detalhes. Se o Espírito Santo mandar você orar por alguém, ore por alguém. Se o Espírito Santo mandar você abençoar alguém, abençoe alguém. Não seja rebelde. Se o Espírito Santo mandar você parar de fazer algo, pare com esse algo. Então é assim que nós vamos ouvindo. E aí o doce, amado, maravilhoso Espírito vai falando conosco. Só que a Bíblia diz que o povo de Israel, por causa da dureza de coração, está lá em 2 Coríntios 3, do 14 ao 17. A Bíblia diz que os seus sentidos foram endurecidos de tal maneira que há um véu no coração. E cada vez que eles leem a palavra, o véu está posto ainda na lição do Antigo Testamento. Então, cada vez que eles leem a palavra, eles não conseguem ver a verdade da palavra, que está lá. Eles leem a palavra, mas o véu está lá. Por causa do quê? A dureza de coração é um véu. Só que aí Paulo pega e diz assim, mas quando se converterem ao Senhor, o Espírito Santo tirará o véu, porque aonde há o Espírito, aí a liberdade. Então hoje o Espírito Santo está falando, ele está requerendo. Aqui é uma questão pessoal na vida de cada um, e o Espírito Santo está verdadeiramente falando conosco. Agora veja, então vamos lá, iluminados os olhos do vosso coração. Então Paulo ora para que o coração desses irmãos seja iluminado, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Que lindo! A palavra esperança aqui, meus irmãos, significa nutrir expectativa por algo, normalmente com prazer. A esperança do crente não é algo incerto, mas é uma certeza. Por exemplo, aqui na terra, qual que é a esperança dos homens? É uma esperança incerta, ele fica esperando que algo de bom aconteça, mas ele não sabe se vai acontecer. Agora, a esperança do crente é diferente, não é incerto, ele tem convicção, ele tem certeza. E qual é a nossa esperança? Que vamos ser arrebatados. Qual é a nossa esperança? Que seremos transformados. Qual é a nossa esperança? Que herdaremos a vida eterna. E isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Não existe possibilidade alguma de alguém que está em Cristo, eu estou falando se permanecer em Cristo, se perder, não tem como. Se sair de Cristo, se perde. Agora aquele que está em Cristo jamais se perderá. Não tem como se perder estando em Cristo, não tem. Não há possibilidade nenhuma, porque ele falou, as ovelhas que são minhas, o inimigo não arrebatará da minha mão. Então aquele que estiver em Cristo jamais se perderá. Agora se a pessoa quiser sair de Cristo, aí Deus não tem o que fazer sobre a pessoa, no sentido de que a pessoa rejeitou. Mas a nossa esperança é o quê? É uma certeza. Então você e eu não estamos esperando algo, será que isso vai acontecer mesmo?
Não, nós estamos o quê? Certíssimo. É o que a Bíblia diz a respeito de Abraão, estando certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para o cumprir. E o que Abraão precisou para viver a promessa? Foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Então o que o crente tem que fazer nesse processo, aleluia, da caminhada dele aqui na terra? É só buscando renovação. O crente dá glória e Deus renovando, o crente dando glória e Deus renovando. Porque o adversário, ele quer roubar essa certeza. Nós temos a certeza das promessas de Deus, isso é certo, não é duvidoso. Só que o adversário, ele quer roubar essa certeza, essa esperança. Só que olha o que o autor aos Hebreus diz, que coisa linda, 10, 23, deixa até o 25 aí, tá? 10, 23, olha só, guardemos firme, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha o que ele está dizendo, que eu tenho que reter a confissão da minha esperança. Então ele está querendo dizer o que? Olha, a nossa esperança é uma convicção, não tem como dar errado, mas o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que agarrar a esperança. Essa palavra aí, meus irmãos, reter significa não deixar ir. Então, agarremos essa esperança. E como que eu agarro a esperança? Olha como que Deus é tremendo. Como que o crente consegue manter-se agarrado, não deixar que o inimigo roube a esperança dele em Cristo? Sabe como? Duas coisas: estímulo e congregar. Está aqui, ó. Versículo 24, vamos lá. Desse capítulo 10, ó. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é estimular? Estimular é eu colocar o meu irmão para cima. Estimular é eu chegar e ser instrumento de Deus de renovo para a vida do meu irmão. É chegar no meu irmão, ver que ele não está muito bem, falar: vamos aqui caminhar comigo, vamos orar junto, vamos buscar junto. Então Deus nos chama para estimular uns aos outros. Alguém chega e fala: nossa, mas eu estou meio para baixo. Você já chega e fala: mas Deus vai te levantar, Deus vai te dar a vitória. É assim que o crente estimula, não? Eu estou ruim, eu também. Não, aí não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Ouvir a pessoa não está bem, porque às vezes é assim. Às vezes não é todo dia que você está, como diz o pregador, cuspindo fogo e rotando brasa. Não. Tem dia que você está meio só a graça, né? Tantas situações ao contrário, mas aí de repente, quando você está nessa situação, alguém chega e precisando da sua ajuda ainda. E o que você vai fazer? Aí você vai dar lugar e vai falar: Deus é mesmo contigo, Deus é na nossa vida. Então veja só que coisa tremenda. Aqui eu quero que você entenda e perceba que, primeiro, para que eu possa reter essa esperança, continuar agarrado nessa esperança, então eu tenho que estimular o meu irmão às boas obras. O que é as boas obras? Vamos fazer a obra de Deus, vamos vir para a oração, vamos vir para o estudo bíblico. Os crentes têm que estimular uns aos outros, irmão. Quando você vê que um irmão não está vindo para os cultos, você tem que estimular ele a vir. Quando você vê que o seu irmão não tem hábito de vir em oração, fala para ele: eu senti de Deus de chamar você para vir orar comigo. Nós temos que estimular uns aos outros. Não vai falar nada agora, né? Não quer estimular não, irmão? Vamos estimular as boas obras. Aleluia. Agora, segundo, para manter agarrado à esperança, segundo, versículo 25, olha lá que lindo, 25. E ele diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns anos, admoestando, que é encorajar uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Qual que é aquele dia? O dia da vinda do Senhor. Então nós não podemos o quê? Deixar a congregação. Então quando você estimula o seu irmão te estimula, ele está te ajudando a você continuar agarrado nessa esperança. E quando você vem congregar o Senhor, Deus continua te fortalecendo, te fortificando, porque ninguém vai roubar a tua esperança. Ninguém roubará. Ninguém pode roubar essa certeza que nós temos em Cristo, tá certo? Agora ele fala a esperança do seu chamamento. Irmão, a palavra chamamento aqui significa chamado, convocação. É um convite ao banquete do reino de Deus.
Por exemplo, Deus nos chamou das trevas para a luz. A Bíblia diz que Deus nos chamou da morte para a vida. Deus nos chamou da escuridão para a liberdade. Deus nos chamou, enfim, são tantos chamados, né? Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Deus nos chamou da vida pesada para um jugo, né? Um jugo leve, suave. Agora veja só, quando Paulo está falando a esperança do seu chamamento, aqui o chamado de Deus pode ser visto em duas fases. Quantas fases? Duas fases. Então diga, o chamado de Deus. Aí, Deus está falando de chamado aqui, hein? E esse chamado, a primeira fase do nosso chamado é o chamado ministerial. Ministério é serviço, tá bom? Serviço, todos nós, de certa forma, fomos chamados para servir. Mas alguns eles entram no serviço, no caso ministerial, no caso aí vai o obreiro, né? Esse é o serviço ministerial. Mas, num sentido geral, todos são chamados para servir a Cristo, não só como obreiros, tá bom? Nem todos serão obreiros. Obreiros no sentido de ser levantado no corpo congregacional, mas todos serão obreiros da seara do Senhor, tá certo? Todos, sem exceção. Agora escute isso, há um chamado de Deus na nossa vida. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que Paulo fala sobre esse chamado ministerial. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Então veja, Deus chamou Paulo, olha só que coisa tremenda, ele separou desde o ventre da mãe, para quê? Para revelar seu filho em mim, para que pregasse a todas as nações, gentios e as nações. Então vamos lá. Cristo, presta atenção, ele falou, Deus me separou, me consagrou desde o ventre da minha mãe. Então toda pessoa já nasce consagrada a Deus. Eu vou repetir, não pegaram. Toda pessoa já nasce consagrada a Deus. É por isso que a Bíblia diz que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Porque a mulher não gera filhos, ela gera vasos de Deus. Vai essa palavra de bênção para o dia das mães aí. A mulher não gera simplesmente um filho, a mulher gera na terra um instrumento de Deus. É o instrumento de Deus. Bendito é o fruto do seu ventre. E Deus falou, os seus filhos serão abençoados, são herança do Senhor. Então pega isso aqui, presta atenção. Deus já tinha consagrado ele, mas só que ele não deu ouvido à voz do Senhor. Deus vinha chamando ele, ele já era consagrado, como todo ser humano é consagrado desde o ventre, todo ser humano. Só que agora a Bíblia diz que Paulo, ele se tornou o quê? Um rebelde contra a vontade de Deus, o Saulo. Em que momento ele se converteu? Quando ele ouviu o chamado. Lembra no caminho de Damasco? O Senhor apareceu para ele e chamou ele. E o que ele falou? Estou dentro do chamado. Então em algum momento, presta atenção, todos nós que estamos aqui, desde o ventre, nós somos consagrados ao Senhor. Só que alguns aqui foram chamados em algum tempo da vida. Alguns desde muito novinho, outros numa idade mais já avançada. Enfim, cada um... Aí eu não sei a tua idade. Eu, por exemplo, no 17 anos, foi o chamado mesmo, nítido de Deus na minha vida. Então, cada um recebe o chamado de Deus, Deus pega e ele faz o chamado. Aí quando você atende esse chamado, Deus cumpre o propósito pelo qual ele te consagrou desde o ventre. Então, desde o ventre, Deus já tem uma obra com você. Só que esse propósito só vai se manifestar se você aceitar o chamado. Se Paulo chegasse e falar, não quero aceitar o teu chamado, então ele se perderia e não viveria aquilo que ele foi consagrado desde o ventre. Então eu e você, Deus tem uma obra conosco. E agora quando você ouve o chamado de Deus, Deus pega e fala, eu tenho uma obra contigo, você fala, eu estou dentro, Pai. E aí o que Deus faz? Deus começa a desenrolar esse mistério na sua vida. E é o que aconteceu com o Saulo, né? Que depois, posteriormente, é chamado na Bíblia de Paulo. E aí a Bíblia diz o quê? No caminho de Damasco, aquele resplendor de luz o cercou, e ali o Senhor Jesus falou para ele, dura coisa é recalcitrar contra as aguilhões. Ele estava dando coice no chamado, Deus já vinha chamando ele, falou, não quero esse chamado não. Aí Deus falou, quanto mais você dá coice no meu chamado, mais você vai se ferir, mais você vai se machucar, mais você vai quebrar
quebrar a cara, então é bom você se render. Ele falou, então eu me rendo completamente. Ah, Senhor, me diga o que eu devo fazer, o que queres que eu te faça. Aí o Senhor falou, vai lá na casa, na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, e lá te farei saber o que deve ser, porque Deus, depois que Ele chama, Ele vai fazendo passo a passo, não é da noite para o dia. Hoje Ele fez uma obra, amanhã Ele vai desenrolando uma outra obra. E aí quando Ele estava lá, na casa de Judas, na rua direita, porque o crente lavado e remido é do lado direito, não é do lado esquerdo não, viu filho? E agora ele está na rua chamada direita, e quando ele está na rua chamada direita, Deus aparece para Ananias e fala, Ananias, ei, eu apareci para o meu servo, o Saulo, vai lá, diga para ele que ele é um vaso escolhido, para fazer a minha obra, para pregar o meu evangelho. Aí Ananias falou, Senhor, esse homem persegue crente. Aí Deus falou, você está atrasado, já transformei, ele aceitou o meu chamado. Ana calabadéria bacaia. Aí Ananias chegou dentro da casa e disse assim, irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho, apareceu para mim e me trouxe aqui para que tu vejas e seja cheio do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Quando o Espírito Santo é derramado na vida dele, Atos capítulo 13, ele está congregando lá, depois de ter passado um período de formação espiritual, está congregando lá em Antioquia, e ali, quando ele está trabalhando ali em Antioquia, servindo ao Senhor, em jejum e oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou para o pastor da igreja, falou, separa Saulo e Barnabé, porque eu vou enviar eles para a minha obra. Uracalachando, porque Deus primeiro afia a flecha, depois ele envia ela, e não vai errar o alvo. E aí quando Deus enviou, Atos capítulo 19, pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas. Levanta, calabre, fobe, daracanderebacai. Levante a mão que eu estou te dizendo, você é escolhido desde o ventre, aceita o chamado, se entrega ao chamado, e deixa Deus te usar como um vaso de honra. Deus vai renovar a chamada aqui de pessoas. Se Deus te chamou para interceder, interceda. Se Deus te chamou para ajudar, ajuda. Se Deus te chamou para expulsar demônio, expulse. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para tocar, toque. Se Deus te chamou... Eu vou dar 30 segundos para o crente que recebe o chamado de Deus abrir a boca e dar glória a Deus, renovando a tua chamada. Alguém entrou aqui nesse templo e está dizendo, para que eu sirvo nessa vida? Você serve para dar. Ora candarachara bacaia. Entre calabanda, calamachande, comanácia. Ah, meu Deus, eu estou vendo um levantar de Deus aqui. Alabacala séria. Deus te chamou. Deus chamou. Foi Deus que chamou. Eu não sei se você vai aguentar, mas eu vou entregar. Foi Deus que te chamou. Jesus olhou para eles e disse, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você não é um erro, você não é obra do acaso, você é a escolha do Todo-Poderoso. Deus escolheu. Deus, Ele... Aleluia. Então, a primeira fase do chamado é ministerial, é o serviço para Deus aqui na terra. Agora a segunda fase do chamado é o chamado eterno. Vamos lá? Filipenses 3,14, é a soberana vocação, né? Olha que lindo. Prossigo para o alvo, que é Cristo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Vocação é chamado, ó, é em Cristo Jesus. E qual é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Qual que é o seu chamado? Daqui a pouco, a primeira fase do chamado é o quê? Servir aqui na terra. E a segunda fase do chamado é servir lá na eternidade. Aleluia! Deus nos chamou para a sua eterna glória.
Então nós prosseguimos para o alvo, porque presta atenção nisso aqui, Deus chamará cada crente para o céu, diga amém. E para a sua presença literal, porque hoje você sabe, hoje nós estamos na presença de Deus, mas na presença espiritual. A presença de Deus alcança toda a terra e qualquer parte, não existe uma parte que no espiritual, no mundo físico, que Deus não esteja. A presença de Deus alcança tudo, só que um dia nós seremos chamados para estar na presença literal. Aleluia, eu e você olharemos nos olhos dele, estaremos literalmente na presença literal. Que coisa tremenda, esse é o nosso chamado, começa ministerial e depois a segunda fase é o eterno. Agora vamos lá, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Parte final aí, né? Volta aí o versículo 18, ó. Qual é a esperança? Iluminar os vossos olhos do coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Agora vamos lá. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Vamos trabalhar essa última parte aqui. Primeiro, riqueza. Essa palavra riqueza aqui significa, não é riqueza, aqui ele não está falando de coisa material, tá? É riqueza como plenitude, ou seja, Deus tem tudo, né? São as riquezas espirituais. Por amor, Cristo nos enriqueceu. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Sabendo que, por amor a vós, Cristo se fez pobre, para que pela sua pobreza nós viéssemos enriquecer. Ele, sendo Deus, tomou a forma humana, isso é a pobreza, né? E Jesus ele veio se humilhar e foi pregado na cruz, isso é uma pobreza. Só que através da pobreza de Cristo, ele nos deu riqueza. A riqueza da salvação e assim por diante. Isso são as riquezas espirituais. Só que agora preste atenção aqui, que coisa tremenda. A Bíblia Sagrada diz que nós temos de Deus essa riqueza. Essa riqueza, Deus ele nos enriqueceu. E a igreja aos Coríntios, a igreja do Senhor que estava em Corinto, eles entendiam bem isso aqui, tá? Paulo estava instruindo eles. Olha só, 1 Coríntios 1, do 5 ao 7. Veja isso. Porque, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha o 7 agora. O 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então guarde isso aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em tudo vocês foram enriquecidos. Irmão, Deus derramou riqueza sobre a sua igreja. É por isso que quando a igreja que estava a igreja do Senhor na cidade de Esmina, que passava dificuldades, processos, ele dizia, mas nós somos pobres. Deus falou, tu não és pobre, tu és rico. Eles tinham as riquezas de Deus, as riquezas espirituais, né? E Paulo está falando aqui, olha que lindo isso aqui, gente. Ele fala das riquezas espirituais e também inclui os dons espirituais. Ele fala, nenhum dom vos falta. Irmão, a igreja do Senhor que estava em Corinto, eles tinham os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons em atividade. Que tamanha riqueza que é essa? O nosso Deus, ele continua enriquecendo a sua igreja também com os dons, né? E nós vemos isso, porque você sabe, tem pelo menos 3 variedades de dons. Os dons do Pai. Quais são os dons do Pai? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes. Esse dom do Pai são os dons naturais. Por que naturais? Já nasce com a pessoa já nasceu com aquele dom. Agora existem os dons ministeriais, que é Cristo que dá. Efésios 4,8. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esses são os dons do ministério, para a capacitação de toda a igreja. Agora veja só, aperfeiçoamento dos santos. Agora existem os dons que Paulo lista aqui em 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 11. Ele está falando dos 9 dons do Espírito Santo, os dons chamados espirituais. E quais são esses dons espirituais? Presta atenção. Se der tempo eu falo rapidinho um pouco de cada um, mas olha só para recapitular, os dons de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de milagres ou prodígios. Aí os dons do saber, que é a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. E os dons vocálicos ou de expressão verbal, que é a profecia, as línguas e a interpretação das línguas. Esses dons espirituais
todos estavam em atividade na igreja do seu que estava em Corinto. E Paulo, ele diz assim, ó, quando ele escreve para esses irmãos, no capítulo 14, versículo 1 da primeira carta, ele fala assim, ó, segui o amor é o fruto do Espírito, né? E procurai com zelo os dons espirituais. Então, quando eu tenho fruto, eu devo buscar os dons. Entende? E a palavra zelo aqui, buscar, procurar com zelo, a palavra zelo significa arder, ferver. Então devo buscar os dons espirituais com fervor. Imagine, pensa aqui comigo aqui. Esses dons não cessaram, não acabaram. Esses dons continuam em atividade. E esses dons aqui, a Bíblia diz, o Espírito Santo dá para quem Ele quer, para aquilo que for útil. Mas a Bíblia me ensina que eu devo desejar os dons espirituais. Procurai com zelo, ou seja, com fervor. É desejar. Porque, na verdade, quando você vê Deus usando alguém num dom, e você fala, nossa, eu queria ser usado isso, dessa forma, é Deus já mostrando para você na onde Ele quer te usar. E aí você deve buscar o quê? Você deve buscar em Deus, com fervor, com esse zelo, o zelo do amor, do fruto do Espírito. E aí a pessoa, quando tem um fruto do Espírito, que é o amor, ela vai receber o dom para quê? Para melhor servir a igreja, para melhor servir a Deus. Ela vai utilizar daquele dom que Deus deu para ela, para a glória do nome de Deus, para ganhar as almas e assim por diante. Porque você sabe que hoje em dia existem pessoas, eu fico muito triste em ver, que prostituíram o dom. A pessoa fala, através do meu dom, eu faço isso, eu conquisto aquilo. Eu falo, meu Deus, que coisa terrível. Não é o meu dom, é o dom do Senhor, eu não tenho dom nenhum. O dom é do Senhor, tudo que eu faço é pelo Senhor. Então existem pessoas que acabam prostituindo o dom. Pensa num dom que eu acho interessante, que é o dom da revelação. Eu acho esse dom todos os dons, eu não tenho diferença entre um e outro, mas eu acho esse dom interessante, porque ele chama muita atenção do povo. Chama ou não chama? Quem é que não gosta de uma revelaçãozinha? Um revelamento. O povo gosta, irmão. Pensa, coloca o culto, ó, o profeta do revelamento vai estar aí. Irmão, não fica espaço. Dá muita gente. E ainda mais se souber que ele revela pelo nome. Eu não sei que tara que as pessoas têm da pessoa revelar o nome dela, o número de telefone dela, do RG dela. É duro quando nem a pessoa sabe o número do RG e a pessoa revela lá, né? Aí a pessoa fala, ó, tem o número tal, aí ela fala, deixa, nem sei qual é o número do meu RG. Então, enfim. Mas aí o que acontece? Eu acredito no dom sadio, e o que eu rebato aqui não é essas porcarias que eles fazem com o dom, prostitui o dom, né? Porque eu creio muito no dom de Deus, porque é tremendamente usado na obra. O dom de Deus, ele é real, ele é lindo, é tremendo. O manifestar. Mas há pessoas que prostituíram o seu dom. Aí o que acontece? Ele pega na fraqueza, e tem pessoa que gosta de ser enganada. Você pode perceber, vê se alguém, porque você sabe que exortar é um dom. Quem sabia disso, que exortar é um dom? Está em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz, aquele que tem o dom de exortar, que exorte. Agora vê se alguém gosta de dar presente para alguém que tem o dom de exortar. Isso é duro, né, irmão? Só conserta, arruma, larga o pecado. Aí o povo fala, esse pregador aí. Agora vendo o revelamento. Essa pessoa ali, ó. A pessoa está toda quebrada, toda arrebentada. Ó, eu vejo isso. Ó, Deus vai fazer aquilo. E aí a pessoa... Senhor. Mas só que essa revelação nunca muda a vida daquela pessoa. A revelação de Deus traz mudança. A pessoa, quando recebe uma revelação que vem de Deus, a primeira coisa que ela sente, vontade de mudar de vida. Mesmo que ela não esteja em condições, o profeta fala e Deus, por amor, fala com aquela pessoa, mas ela sabe, eu não estou assim. Eu estou devendo diante de Deus. Aí sabe o que ela faz? Quando ela ouve aquilo que é de Deus, ela se humilha. Ela fala, vou mudar, porque Deus está me dando graça. Como que eu vejo isso? Qual que é a diferença? A mulher samaritana recebeu uma revelação tremenda de Jesus.
que ele falou? Vai lá chamar teu marido. Ela falou, tem marido não. Jesus falou, é verdade, você teve 5, que você tem agora também não é teu não. Aí ela falou, eu vejo que tu és profeta. Sabe o que ela fez? Foi transformada de tal maneira que foi falar de Jesus para toda a sua vizinhança. Eu não sei que raio que é esse de revelação que não muda a vida de ninguém. Então veja como que prostituir o dom de Deus. Porque a intenção da pessoa revelar é só para trazer o povo para si, para beneficiar a si próprio. Aí você vê, você pode ver todas essas pessoas que têm um dom de revelação, eles trabalham muito com isso aqui, ó. Voto, passa lençol, passa não sei o quê. E as pessoas são atraídas por esse dom, e você pode ver, não honra muitas vezes o profeta de Deus que alimenta, não honra, mas vem um profeta aí e revela uns negócios, depois deixa um monte de bucho para o pastor consertar. E aí vai lá e, olha, entrega a bolsa, entrega tudo na mão daquele sem vergonha. Tem muitos lugares que está assim, entende? Então, o que eu quero dizer para você, que o dom de Deus deve ser seguido pelo amor. Porque quem tem o fruto do Espírito jamais prostituirá o dom de Deus da sua vida. Ele usa o dom para quê? Não para benefício próprio, ele usa o dom para benefício do próximo. Eliseu tinha dom, ele tinha dom de revelação, tinha um dom de maravilhas, Eliseu tinha muitos dons. E aí um dia, lembra aquela mulher que foi lá, endividada, quebrada, os filhos, a mulher estava quebrada, agora Deus usou ele através dos dons, olha como que é lindo os dons. Deus usou ele através do dom ministerial, pastoral, porque ele instruiu ela, deu um aconselhamento pastoral, vai nos teus vizinhos, pega vasos, tal, e depois foi para ela, vai na tua casa e começa a entrar na intimidade. E é quando ela seguiu a orientação pastoral, o milagre aconteceu. Por quê? Porque o azeite que ela tinha era pouco e Deus começou a multiplicar. Veja, Eliseu nunca multiplicou o azeite da casa dele. Ele não multiplicou o azeite da casa dele, mas da viúva ele multiplicou. Por quê? Porque o dom eu não devo usar em benefício da minha vida. O dom Deus me deu para servir o meu próximo. É por isso que, eu já falei isso aqui também, mas é por isso que quando o diabo chegou para Jesus e falou, multiplica pedras em pães, Jesus não fez. Mas quando o povo estava faminto, ele multiplicou. Entendeu? Então, os dons, eles são reais. Então, deseja ardentemente os dons de Deus. Aí a Bíblia diz o que aí, ó? Riquezas da glória. Então, riqueza, eu estou falando dos dons que Deus dá para a igreja, essas manifestações espirituais. E aí no versículo 7 de 1 Coríntios, aí que nós lemos, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, nós teremos acesso às riquezas da eternidade. São coisas gloriosas e inimagináveis. Nós estamos esperando a manifestação do Filho de Deus, o nosso Senhor, e Ele nos dará as riquezas da glória. Hoje, Ele nos dá essas riquezas espirituais da terra, mas você sabia que um dia os dons espirituais vão cessar? Não vai existir mais o dom da fé. Na eternidade não vai ter mais o dom da fé, não vai ter o dom de variedade de línguas, não vai ter mais o dom de curar. Por que não? Não vai ter ninguém enfermo. Para que eu vou ter fé se eu vou estar vivendo no literal? Os dons irão acabar, e o fruto jamais, o amor jamais acabará. Aleluia, que equilíbrio, hein? Então aqui na terra Deus nos dá essas riquezas, e eu, levanta a mão que isso é profecia, é desejo do meu coração, que nessa noite o querido e amado Espírito Santo, por sua soberania e grandeza, queira distribuir no meio desta congregação os seus preciosos dons. Como disse o louvor da Cassiane, os meus dons e talentos são para te servir, os meus dons preciosos são teus. Que o Senhor te presenteie nessa noite, e segundo o chamado dele na tua vida, que o Senhor te dê esse dom maravilhoso, em nome do Senhor. Eu creio, viu? Eu creio. Teve um dia, eu recebi uma vez 3 dons espirituais por profecia. Deus tomou a serva de Deus e falou, e eu estava buscando uns dons, né? E ali a serva de Deus, esposa desse cara, como que é? DNI, né? A DNI, e chegou e pegou e falou, estou te dando esse dom, esse dom e esse dom. Aí eu já dei nos brados.
O crente alegra, né, irmão, quando recebe as bênçãos. E ali, então Deus pode, através de profecia, usar o ministro. Eu me lembro uma vez, num culto, uma serva de Deus estava orando: Deus, eu tenho um desejo de ter o dom da profecia, me dá. E Deus me tomou no púlpito, depois ela testificou, né? Deus me tomou no púlpito e me tomou, né, em profecia. Eu fui lá e falei: hoje Deus está te presenteando com o dom da profecia. E aquela mulher, aquela menina chorava copiosamente. Falei: meu Deus. E ela tinha pedido, tinha feito um propósito para Deus: Deus, me dá esse dom. E olha como a resposta de Deus veio, através do quê? Através de um dom, Deus deu outro dom. Olha só que coisa linda. E aqui, é isso que Deus quer fazer no nosso meio aqui, viu? O Espírito Santo quer mover sobre recebe essa riqueza na tua vida. Já pensou? Escuta aqui comigo. Deus vai lá e te dá os dons de curar. Diga amém aí, irmão. Aí veja aquela pessoa que está enferma, o médico chegou e falou: não tem mais jeito para você. Aí num culto como esse aqui, Deus te desloca, vai até aquela pessoa e fala: Deus está te curando hoje. Você põe a mão nela e ora, e Deus vai lá e... Fala para mim se tem dinheiro que paga isso, irmão. Como disse Paulo, ainda que muitos nos vejam como pobres, mas eu estou enriquecendo a muitos. Lembra, aquela irmã, meu Deus, precisa testemunhar, não sei se ela está acanhada, mas eu não posso forçar ninguém a testemunhar. Tinha uma irmã, é o mais recente aqui, irmão, a irmã chegou aqui, ela estava com a bola dos olhos assim, fechada, 1 ano com os olhos fechados. Tinha uma bola, parecia um limão, você lembra? Um limão. Aí, irmão, quando eu vi aquilo, fiquei assustado. Era um câncer na face, incurável, e era raro. Ela falou que, eu não lembro a porcentagem, mas ela falou: aqui no Brasil isso não existe, isso é raro, e não tem cura, não tem como fazer cirurgia no rosto. E nós oramos aqui, você gravou o vídeo, né? E colocamos as mãos aqui sobre aquela mulher. Passou um tempo, batizei ela, nem lembrava. Estava lá no canto, lá, outro dia ela chegou com aquele sorriso, 9h15, 15 para as 3. E eu tentando entender, falei: meu Deus, que essa irmã está rindo para mim aqui, Senhor? E ela assim, pastor, você não está vendo? Eu falei: o que, minha filha? Aí a hora que eu fui ver, eu tomei um susto, falei: meu Deus, cadê a bola? Ela falou: Jesus me curou, pastor, Jesus me curou. Aleluia. Deus está dando riquezas espirituais para esta igreja. É noite de receber riquezas. Quantas profecias aqui, lembra que Deus tomou aqui para falar? Deus está renovando a vida dos crentes aqui. Lembra quando Deus falou: através do teu louvor vou curar, através da tua adoração vou sarar, vou consolar. Que coisa tremenda é o trabalhar do Espírito no meio da igreja. Essas são as riquezas da glória de Deus, né? Agora vamos lá, herança dos santos, encerra aqui. Herança dos santos. Qual que é a herança dos santos? Presta atenção. A herança dos santos é alguém santificado, separado para Deus, né? Então, somente os santos é que tem herança. E eu vou falar que são muitas, tá? Mas eu vou falar aqui de uma herança. Essa aqui é para abalar o coração do crente fiel. Olha só, abalar no bom sentido. 1 João 3, 2 e 3. Olha só a herança que nós teremos. E ninguém jamais, presta atenção, ninguém terá acesso a tudo isso que nós estamos falando, se Deus não iluminar os olhos do nosso coração. Ninguém saberá dimensionar disso que nós estamos falando aqui nessa noite, se Deus não der compreensão disso. Olha só, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Presta atenção, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda nós vamos ser transformados ainda. Olha só. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos o quê? Porque assim como é, preste atenção, nós vamos ser semelhantes a Deus, não seremos deuses, jamais. Só que nós teremos alguma coisa. Ele está dizendo aqui, eu não sei, não dá para explicar, mas assim como Ele é, nós vamos ser. Já pensou, você já parou para pensar nisso aqui? Porque do mesmo jeito que a morte não pôde
segurar Jesus. Jesus ressuscitou e agora está ressurreto e agora está glorificado. Nós também passaremos por esse processo. Nosso corpo será glorificado. E aí eu fico pensando, olha o que João está dizendo: assim como ele é, o veremos, não haverá mais segredos. Você já parou para pensar nesse dia que nós veremos o nosso Deus? Olhar para aquele rosto lindo, não mais para aquele quadro, nostálgico que Isaías pinta, doloroso. Ele fala, o homem de dores. Olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Não é essa face que nós veremos. A face que nós veremos é aquela que os discípulos viram no monte, uma face que uma face que resplandecia em glória, quando nós olhamos para ele. Ah, meu Deus, a mente humana não consegue captar isso, minha gente. A mente humana, o homem natural não consegue compreender isso. Ele não consegue entender a dimensão do que eu estou falando. Por quê? Porque somente quando Deus ilumina os olhos do nosso coração, que nós poderemos contemplar a esperança do chamamento da glória, da riqueza da glória do nosso Deus. E essa é a nossa herança, a herança que nós vamos receber um corpo glorificado. A Bíblia diz, nós seremos participantes da natureza divina. Que coisa linda! E aí, por que essa herança é dos santos? Encerrando, olha lá, versículo 3, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então aqui está a palavra, essa herança é para os santos. Então purifique-se a si mesmo. Como assim? Buscando em Deus. É Deus que nos purifica. O sangue de Jesus Cristo, ele nos limpa de toda mazela, de todo pecado, de toda iniquidade, eu digo amém, de toda transgressão. O sangue de Jesus nos deixa mais alvo do que a neve. Ei, esteja nessa grande expectativa. A expectativa, há uma herança que Deus tem proposto para nós, amém? E eu encerro dizendo, somente pela iluminação divina poderemos compreender essas riquezas gloriosas da eternidade. Hoje, nós aqui, temos que muitas vezes os irmãos pagam aluguel e acorda de madrugada para ganhar aquele suado, difícil, problema daqui, problema dali, dificuldade daqui, dali, desavença, irmão, é tanta coisa que você fala, meu Deus, mas o crente está na esperança, a qualquer momento isso vai acabar, a qualquer momento aquilo que ele me prometeu, um céu de glória, onde eu vou andar na luz de Cristo, lá no céu não vai ter mais sol, lá não vai ter lua, porque não vai ter noite, e todos nós, disse João, andaremos na sua luz, andaremos eternamente na revelação de Deus. Eita, você já parou para pensar, isso não é uma utopia, gente, começa a colocar mais o coração no céu, meus irmãos. Lá no céu, isso não é utopia, lá não vai ter mais problema, e graças a Deus vai acabar isso. Lá não vai ter mais angústia, lá não vai ter mais insônia, lá não vai ter mais dor nos ossos, dor no corpo, lá não vai ter mais pandemia, lá não vai ter mais ímpio opressor, lá não terá mais mentira, mais engano, lá não terá mais tristeza, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Está chegando a nossa hora! As palmas lá, Senhor.